Salve, salve Brasil, Paulo, da comunidade Por Nossa Democracia. Hoje, 14/6/2017, mais uma vez o juiz Sérgio Moro impediu a defesa do ex-presidente Lula de atuar para mostrar aquilo que o ex-presidente tinha feito para aprimorar e melhorar a atuação da Polícia Federal, certo? Alegando que as perguntas já haviam sido feitas em um depoimento anterior. Então o que é que eu fiz? Peguei esse depoimento no qual ele impede a defesa. No caso, esse depoente de hoje era de defesa do ex-presidente Lula, e peguei o depoimento do Nestor Severó, que é um depoimento de acusação, tá certo? Vou colocar os dois aqui. De antemão, já adianto aos senhores que é simplesmente escandaloso, mas eu quero que os senhores, por suas próprias convicções, percebam o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos tocar. 506, 31, 3017, depoimento do Dr. Luiz Fernando Correia. Dr. Correia, o doutor foi chamado como testemunha nesse processo. O doutor conhece bem as regras. Como testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade, e sabe também que eu tenho que lhe advertir, por força de lei, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Ciente. Dito isso, doutor Correia, o doutor prestou um depoimento perante esse mesmo juízo, não muito tempo atrás, numa ação penal conexa, que tinha entre os acusados também o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O doutor se recorda desse depoimento? Sim, eu lembro de ter prestado depoimento e, em geral, o teor dele. Perfeito. Para nós aproveitarmos esse depoimento, apenas me indago se o doutor teria algo a retificar em relação àquele depoimento, ou se o doutor o confirma integralmente. Confirmo o depoimento anterior. Dito isso, eu passo então a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vai lhe fazer eventuais perguntas complementares. Perfeito. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor Luiz Fernando, no depoimento anterior, o senhor esclareceu que ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública no período de novembro de 2003 a setembro de 2007, correto? Correto. Certo. E também naquele momento, Vossa Excelência esclareceu que suas atividades nesse cargo eram voltadas ao desenvolvimento de investigação, combate à corrupção, técnicas de investigação voltadas combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Eram essas as atividades do senhor? Não, com certeza não fiz afirmação, porque a Secretaria Nacional ela não é um órgão investigativo. Ela é um órgão de formulação de política pública de segurança. O que nós fizemos foi, na medida do possível, através de projetos, transferir a capacidade histórica instalada na Polícia Federal para as forças estaduais, auxiliando a Secretaria de Justiça, por exemplo, na montagem dos laboratórios de lavagem de dinheiro, mas emprestando a expertise como política pública e não como um órgão investigativo. Correto. Então, na verdade, a ideia era expandir, digamos assim, as técnicas de investigação voltadas ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Exatamente. Fomentar para que os estados nivelassem ou se aproximassem da capacidade que estava concentrada na esfera federal. Correto. E nesse cargo, então, o senhor tinha contato com diversas autoridades do país voltadas, com atuação voltadas para essa área do combate à corrupção e lavagem de dinheiro? Não especificamente, mas também, lógico que tinha esse conhecimento, porque, como eu disse, como uma unidade, uma secretaria voltada para a política pública, nós interagíamos com
as nossas contrapartes nos estados, ou seja, as secretarias de segurança, as chefias de polícia, comando de polícia militar e corpos de bombeiros e também guardas municipais no sentido de políticas de prevenção à violência urbana. Correto. Mas tínhamos, acabávamos por ter contato sim também com essas autoridades especializadas nos estados. Correto. Quer dizer, dessa implementação, desse aprimoramento que o senhor participou diretamente, o senhor pode concluir que durante o governo do presidente Lula, especialmente nesse período aqui que o senhor indicou, de 2003 a 2007, o senhor recebeu por parte do então ministro Márcio Tomás Bastos e do próprio presidente Lula orientação no sentido de aprimorar e expandir o combate à corrupção. Com certeza, na capacidade de investigação, lato sensu, o senhor está fazendo a pergunta específica, né, de combate à corrupção, sim, mas como também era transferir a capacidade de investigação para todo e qualquer delito, melhorar o desempenho investigativo das forças estaduais também. Correto. Então, alcançava todo tipo de modalidade de delito. Correto. Quer dizer, a iniciativa do então ministro Márcio Tomás Bastos e do próprio presidente Lula, então, era no sentido de aprimorar a investigação, o combate à criminalidade, jamais de não incentivar essas ações. Com certeza foi muito incentivada essas ações, tanto no campo da repressão, a criminalidade, como também a prevenção. O ministro Márcio liderou isso fortemente. Correto. E em 2007, o senhor passou a ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, correto? Sim, a partir de setembro de 2007. Correto. E nesse cargo também o senhor, a sua atuação continuou também com essa diretriz também voltada ao aprimoramento do combate à criminalidade, incluindo, mas não se limitando, evidentemente, crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Aí muda um pouco o foco de atuação, né? Eu vou para um órgão investigativo, né, onde eu fiz toda a minha carreira e a polícia vinha num processo evolutivo. O que nós fizemos foi potencializar essa evolução da Polícia Federal, otimizando todo o legado da gestão do Dr. Paulo Lacerda, e um dos primeiros atos nossos foi transferir para o âmbito interno da Polícia Federal, descentralizar uma capacidade que também estava concentrada nos órgãos centrais em Brasília. Transferir toda a capacidade em termos de técnicas e equipamentos de inteligência para as nossas unidades descentralizadas, para que houvesse efetividade na política pública, porque se nós estávamos incentivando que as forças locais tivessem um maior nível de investigação, a nossa projeção local tinha que manter a capacidade de protagonismo e local nessa questão das investigações mais complexas. Correto. Essa descentralização... Eu vou interromper um minutinho aqui, porque essas perguntas foram todas feitas no depoimento anterior. Se nós formos aproveitar, então, estamos aproveitando na prática. Estou concluindo, Excelência. Só lembrar a Vossa Excelência que as testemunhas que o Ministério Público arrolou também eram comuns. O Ministério Público teve a oportunidade de reforçar alguns pontos que entendia ser da sua... Desde o início desse depoimento, o doutor só fez perguntas que já foram feitas, então peço que vão para as perguntas complementares. O Ministério Público também, notadamente em relação aos delatores, reforçou e repetiu as mesmas perguntas. Pela ordem.
Pela ordem, o senhor está fazendo referência ao Ministério Público em verídicas. O Ministério Público fez perguntas complementares, efetivamente complementares nos depoimentos. Então, por favor, o senhor faça referências ao Ministério Público que correspondam à realidade dos autos. Eu estou fazendo a pergunta correta e eu posso trazer um quadro comparativo com as perguntas feitas e houve repetição. Tem perguntas novas para testemunha ou nós estamos aqui só perdendo tempo novamente? Vossa Excelência, acho que sempre que a defesa fala é a perda de tempo, esse é o problema. Tem perguntas novas, doutor? O juiz não tem tempo para ficar perdendo aqui. A defesa tem o tempo para demonstrar as suas alegações do processo. Tem perguntas novas? Doutor Luiz Fernando, na época em que o senhor exerceu o cargo de diretor geral da Polícia Federal, ou enfim, durante toda essa trajetória aqui do senhor, nesse período de 2003 a 2010, o senhor tomou conhecimento, nesse período, de algum fato que pudesse desabonar Nestor Severo? Não. Paulo Roberto Costa? Não. Renato Duque? Não. Tá certo. Eu agradeço a Vossa Excelência e desejo um bom dia. Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Nestor Cunati Severo. Senhor Nestor, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo e o senhor também celebrou um termo de colaboração com o Procurador-Geral da República? Fazer a contradita, Excelência, nos termos do Podem artigo ser remissivas lá? 214 com os mesmos fundamentos já apresentados anteriormente. Perfeito. E da mesma forma, ficar registrada a contradita. Tá. Ficar registrada a contradita, mas faço remissivas as mesmas razões para tomar o compromisso da testemunha. Senhor Nestor, o senhor está como testemunha. Além disso, é sabido que o senhor fez um acordo com o Procurador-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso, não é? Certo. Nessa linha, senhor Nestor, eu vou lhe advertir que então o senhor tem esse compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por crimes de falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Certo. Restou convencionado, senhor Nestor, aqui, entre as partes desse processo, que seriam aproveitados um depoimento que o senhor prestou anteriormente numa ação penal perante esse juízo. Isso foi em 24 de novembro de 2016. Foi uma ação penal anterior que tinha entre os acusados o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor deve se lembrar provavelmente desse depoimento. Sim. Esse depoimento vai ser aproveitado, mas vão ser feitas algumas perguntas eventualmente adicionais. Mas eu indago ao senhor, em relação ao depoimento que o senhor prestou no passado, o senhor teria alguma coisa a retificar do que o senhor disse naquela ocasião? Não. Então, sendo ratificado esse depoimento, eu passo ao Ministério Público para as indagações. Cumprimento, eminente juiz, cumprimentos presentes. Senhor Nestor, em termo de colaboração, número 3, de 7 de dezembro de 2015, é o anexo 211 desta ação penal, o senhor relatou que a ideia inicial, após as eleições de 2002, era que o senhor assumisse a diretoria de Gás e Energia da Petrobras, com o apoio de Delcídio do Amaral, mas o senhor acabou assumindo a diretoria internacional. Certo. Por que a indicação para a área de gás e energia não deu certo? Me permaneceu uma dúvida a respeito. Pois não. Na realidade, isso foi depois da eleição, existiam várias indicações, né? E o meu nome, pelo fato de eu já ter trabalhado muito tempo, quer dizer, já com o Delcídio foi de 99, de 2000 a 2001, durante 2 anos ele foi diretor de gás e energia na Petrobras. Foi quando foi criada a diretoria de gás e energia na Petrobras. Não existia essa diretoria, na reestruturação que foi feita pelo presidente Felipe Rastul, e eu era o gerente de energia. Eu trabalhava já há vários anos nessa área de energia, então naturalmente o meu nome, inclusive eu conhecia a presidente Dilma, que ia ser ministra de Minas e Energia, tinha trabalhado com ela nessa questão da energia. Então, houve uma série de articulações para que meu nome fosse indicado e chegou a ser ventilado meu nome para a diretoria de gás e energia dessa nova diretoria.
mas houve um movimento no caso do PT de São Paulo, que pressionou e conseguiu que a diretoria fosse indicada para o Dr. Hildo Sauer. E quem lhe informou essa pressão? Como que me informou? Desculpe. Quem lhe informou a respeito dessa pressão do PT de São Paulo? Não, isso foi o próprio Delcídio que me ligou, que estava mais ou menos acertado que meu nome seria confirmado nessa primeira, na função de diretor de gás e energia. Aí o Delcídio me ligou muito chateado que tinha havido um atropelamento, vamos chamar, no final, e que o meu nome tinha sido preterido em função do nome do Hildo Sauer. Em função disso porque quem estava patrocinando também meu nome era o governador Zeca do PT, né? Era o Delcídio, e foi aventada então a hipótese de eu ocupar a diretoria internacional. Daí essa mudança. O senhor, nesse depoimento número 3, disse textualmente o seguinte, que segundo Delcídio, José Dirceu lhe havia dito que o declarante poderia escolher alguma outra diretoria, que a única diretoria que estava ali disponível era a diretoria internacional. O senhor confirma? Isso foi o que o Delcídio me falou, que o José Dirceu tinha dito isso, que a diretoria de gás e energia já estava acertada pelo Dr. Hildo Sauer. Porque a diretoria internacional estava disponível. Que a diretoria disponível. internacional é a única que tinha, porque as outras diretorias já tinham compromisso assumido. Então, aí foi quando houve o convencimento da minha aceitação para a diretoria internacional. O que o senhor chamou em um dos depoimentos, nesse mesmo depoimento, no depoimento dado no dia 31 de agosto de 2016, é o anexo 62. O senhor fala sobre um mapeamento de indicações para os cargos da Petrobras. Esse mapeamento de indicações era de responsabilidade de quem? 31 de agosto de 2016, já Sim. Não é... Ah, bom, é outro depoimento. Sim, outro depoimento. Tá. Anexo 62 deste processo. Não, esse mapeamento não é um mapeamento, é a divisão, é a distribuição de cargos. Eu não me lembro porque eu usei essa palavra mapeamento. Quem realizava? Não, isso era feito pelo governo. Cada governo. Não, o governo vigente. Cada governo indicava, porque a Petrobras, por ser uma empresa controlada pelo Estado, cada presidente ou cada troca de cada governo faz a indicação dos diretores não só da Petrobras, como das principais estatais. Então, o senhor disse nesse depoimento que José Dirceu era quem realizava o mapeamento das indicações para os cargos, que ficou sabendo disso por Silvio Pereira. O senhor confirma? Confirmo. O Silvio é quem fazia, tinha um mapeamento, é que eu me referi a mapeamento, mas na verdade era um caderno que o Silvinho, né, o Silvio Pereira tinha, que ele tinha as posições, as indicações e quem estava sendo indicado. Ele fazia esse tipo. Isso foi logo no começo que eu tive acesso à conversa com o Silvio, que me mostrou esse caderno, e não só na Petrobras, em outras estatais, né? E a sua nomeação para a diretoria internacional foi referendada pelo presidente da República? Bom, eu imagino que sim, porque, quer dizer, eu fui indicado, quer dizer, não sei se foi pessoalmente ou foi num pacote, mas, quer dizer, meu nome foi confirmado. Certo. No seu termo de colaboração número 3, de 7 de dezembro de 2015, anexo 211, no termo de 31 de agosto de 2016, anexo 62, o senhor relatou que o primeiro negócio de porte da sua gestão da diretoria internacional, que foi a compra de blocos em Angola em 2005, teria sido este negócio e que essa compra gerou pagamento de 40 milhões de reais e 50 milhões de reais para o Partido dos Trabalhadores. O senhor confirma? Confirmo. Como é que isso se deu? Nós compramos na área internacional, todos os ativos da área internacional são fora do país, né? E o nosso... Só uma questão, esse entrou em detalhes, né? Porque não é objeto da denúncia, né? Não, só de maneira breve, se a testemunha puder relatar rapidamente. Também sinteticamente, senhor Nestor. Mas, Excelência, como bem anotou Vossa Excelência, se o tema não diz respeito à presente ação penal, eu penso que a lei não permite que nós entremos em temas estranhos. Então, se é rápido ou não, isso não vem ao caso, ao meu ver. Eu peço a Vossa Excelência que siga a moldura delineada na ação sem ingressar em outros temas.
Não, sinteticamente, o senhor pode só confirmar se houve ou não houve repasse nesse caso? A informação que eu tive, nós compramos dentro da nossa expansão internacional. Angola é um local muito visado, muito disputado pelo mercado internacional em termos de produção de petróleo offshore, né, petróleo em águas profundas. E houve um leilão, como aqui no Brasil é feito também, e nós adquirimos uma série de blocos junto com outros sócios, grandes petroleiras internacionais. Depois eu vim a saber pelo presidente da Sonangol, que tínhamos um relacionamento, que tinha havido um pagamento por conta nós gastamos 300 milhões de dólares comprando blocos, uma série de blocos no offshore angolano. O senhor referiu que foi por meio de Antônio Palocci, o senhor confirma? A informação é que o Dr. Palocci teria sido Excelência. o mediador. Ordem, excelência. Não, mas aí tem um contexto porque está referindo ao nome de alguém que é Mas acusado nesse processo. Mas está transbordando os limites da denúncia, excelência. Gostaria que a deliberação... Uma denúncia, como já reiterei, Vossa Excelência me permite, a denúncia tem, como já dito aqui, exaustivamente um contexto, né, de apadrinhamento para essas diretorias. Mas o fato narrado aqui é outro, excelência. Com todo respeito. Não, a forma como as diretorias foram compostas e o esquema montado a respeito, é o contexto da nossa... Pode repetir a pergunta então, doutora? Esse pagamento de propina foi referido como por meio de Antônio Palocci, beneficiado Antônio Palocci? Não, desculpe, minha declaração não foi que o beneficiado foi o Dr. Palocci, eu disse que eu tive a informação na época presidente, que daquele montante que nós pagamos, que a Petrobras pagou de 300 milhões de dólares, de 30 a 40 milhões de reais, teriam revertido para o apoio ao político do Partido do PT. E que dito pelo Manuel Vicente, que era o presidente da época da Sonangol, que é a empresa estatal angolana, o intermediário, mas não em benefício dele, o intermediário em relação ao partido teria sido o Dr. Palocci. Certo. No seu termo de colaboração 3 e no termo de 31 de agosto, aqui já referido, o senhor relata que no final de 2007 houve uma movimentação da bancada do PMDB na Câmara para retirá-lo do cargo. Sim. O senhor também relata que tentou se manter no cargo buscando a ajuda de Fernando Baiano, que pediu ajuda para José Carlos Bonlai. O senhor pode descrever como isso aconteceu? Na verdade, eu não pedi ajuda ao Fernando Soares. O Fernando Soares trabalhava com a gente e houve uma série de pessoas que se movimentaram para tentar, na linha de impedir a minha substituição na diretoria internacional. E uma dessas pessoas foi o José Carlos Bonlai, que se interessou e fez alguns contatos, inclusive com o atual presidente Temer, na época era deputado, eu cito isso no meu depoimento, no sentido de tentar reverter essa indicação, ou pelo menos impedir essa indicação, que eu fosse mantido no meu cargo. O senhor relata que houve uma reunião com o Michel Temer e o senhor estava acompanhado por Bonlai, é isso? O Bonlai fez o contato com o deputado, na época, deputado Michel Temer, e nós fomos a São Paulo e tivemos uma reunião lá no escritório do Dr. Michel Temer, no qual estava presente na época, deputado do PT, João Paulo Cunha, e eu expus a situação. O Dr. Michel foi muito gentil, mas que ele me deu a informação que ele não podia ir de encontro ao desejo da bancada do PMDB de Minas, particularmente, que estava fazendo muita pressão para ocupar esse cargo. Isso, inclusive, desculpe, doutora, mas isso o próprio presidente Michel Temer confirmou esse encontro em declaração. Ele nega que tenha havido esse negócio, mas o encontro realmente aconteceu. Nega que tenha havido o quê? Esse tipo de pedido ou coisa assim. Ele disse que houve, me recebeu no gabinete, mas o assunto foi esse, só que ele disse que não tinha como reverter essa indicação. Sem mais perguntas. Espero que vocês tenham tirado as próprias conclusões. A pergunta é ao Ministério Público: quem utilizou-se de inverdade? A defesa do ex-presidente, Ministério Público? A defesa do ex-presidente, juizão?
Gente, pelo amor de Deus, volto a repetir, o desejo de vocês de condenar o ex-presidente Lula vai acabar com vocês. Vai destruir vocês, vai destruir a carreira de vocês. Acorda, gente. A gente só pode incriminar culpados. Não adianta vocês ficarem tentando esse tipo de coisa, não. Não vai resolver, vocês vão se destruir. Pessoal, ó, brigadão por tudo. Tá aí anotado o canal. Tá aí anotado nossos grupos no Face, nossa página. Por favor, curta a nossa página, se inscrevam no canal, tá certo? E vão lá, vamos participar dos nossos grupos lá, gente. A gente precisa fazer esse país sair dessa confusão que se meteu, tá bom? E só a força do povo pode fazer isso. Vamos junto, pessoal. Valeu, brigadão, um abraço a todos, tá? E até qualquer hora.